Olá, Revalidando. Eu sou o Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre diabetes. Um pequeno resumo que eu produzo das minhas anotações, né, dos meus resumos que eu usei para estudar para a prova teórica do INEP, focado na resolução de questões, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem. Se vocês querem receber mais informações sobre temas de alta incidência e apenas tópicos relevantes para a prova, se inscrevam no canal e acione o sininho. Vamos lá. Qual que é o objetivo da aula? O que nós vamos falar hoje? Como o INEP aborda o paciente, como o paciente ele é apresentado para o candidato, rastreamento da diabetes, classificação, critérios diagnósticos, tratamento e cetoacidose diabética, que é o queridinho do INEP. O CAD, a cetoacidose diabética, é muito cobrada, é reincidente e você deve dominar esse tema. Então fique comigo até o final da aula. Bom, quem sou eu? Eu sou o Fabiano, eu sou médico formado no Paraguai em 2021. Eu vim para o Paraguai, né, com o sonho de ser médico. Me dediquei ao máximo, né, durante esses longos 6 anos. Eu fui instrutor de anatomia descritiva e topográfica, assistente de farmacologia clínica. Né? E assim como você saiu do Brasil, veio para o Paraguai, foi para a Argentina, para a Bolívia, tantos outros países com o sonho de ser médico, e agora você quer ser repatriado, né, como profissional médico e está nessa fase de preparo para a prova teórica, eu compartilho isso com vocês. Eu sei como que é a ansiedade, o estresse, a angústia, e por essa razão eu produzo esse material, essas aulas focadas em tópicos para resolução de questões, para te auxiliar e te apoiar nessa fase. Então vamos lá. Bom, para começar, como que se rastreia a diabetes? Vamos falar lá de medicina preventiva, então. Bom, rastreamento de diabetes em pacientes assintomáticos. Todo paciente que vem numa consulta que tem um IMC superior a 25 e mais algum desses critérios, nós devemos fazer o rastreamento. Não significa que esse paciente seja diabético ou pré-diabético, mas devemos fazer o rastreamento. Paciente tem IMC superior a 25 e mais, tem pai ou mãe diabéticos, ou tem hipertensão arterial sistêmica, ou tem dislipidemia, ou tem obesidade severa, com aquela acantose nigrus, aquela mancha assim em volta do pescoço, ou a mulher com síndrome do ovários policísticos. A banca ela pode nos trazer, e ela já tratou dessa forma, o rastreio ou o tratamento inicial do paciente diagnosticado pela primeira vez, sem síndrome, que nunca teve cetoacidose diabética, é colocar um quadro bem clássico de síndrome metabólica, né? Paciente com um perfil lipídico todo alterado, levemente hipertenso, né? Pressão 140/90, 140/100. E ele vai perguntar como que a gente vai fazer o tratamento. Esse paciente tem lá uma glicemia capilar de 30, por exemplo. Ou 140, não é 30, 130, 140. E a pergunta é como vamos fazer o tratamento desse paciente. E como é um paciente adulto, provavelmente uma diabetes tipo 2, nós devemos então começar o tratamento, vamos falar um pouquinho mais disso lá para frente, com a metformina, tá? Vamos lá. Critérios diagnósticos. Então, aqui, ó, glicemia em jejum superior a 126. Então, o INEP ele pode trabalhar com os limites, como eu acabei de comentar, trazer um paciente normal, estável, com sobrepeso, levemente hipertenso e com uma glicemia em jejum de 130. E vai pedir para você dar as orientações. O diagnóstico também, glicemia após 2 horas do teste de tolerância oral à glicose superior a 200 ou uma glicemia aleatória superior a 200 mg decilitro, tá? E na presença, então, de sintomas de hiperglicemia, que vai ser poliúria, polidípsia, polifagia, perda de peso, tá? A classificação. Então, a diabetes, na clínica, ela pode ser dividida em diabetes tipo 1, tipo 2, também tem outro, tem a diabetes gestacional, entre outros. Mas aqui nessa aula nós vamos focar na diabetes tipo 1 e tipo 2, que é na clínica médica o que mais cai. Pode cair diabetes gestacional, nós depois vamos fazer uma aula só sobre diabetes gestacional, mas lá na obstetrícia, tá bom? Diabetes tipo 1 surge principalmente em crianças e adolescentes,
tem relevância na prova, cai muito. Ela é, mais de 90% dos casos é imunomediata, não é? São anticorpos que destroem células beta pancreáticas. Na diabetes tipo 2, normalmente é em adultos, né? E o principal fator de risco é o sobrepeso, acompanhada da síndrome metabólica também. Acabei de comentar agora há pouco. Como que se faz o tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2? O controle glicêmico previne principalmente complicações microvasculares, como retinopatia, nefropatia, neuropatia. Aqui eu já estou te dando uma dica de quais são as complicações crônicas da diabetes. A diabetes ela tem complicações agudas, né, que são agudo é que tem uma manifestação mais rápida, e tem a manifestação crônica, que é de uma má adesão ao tratamento e que ao longo dos anos isso vem se desenvolvendo, que é a retinopatia, nefropatia e neuropatia, tá? Na diabetes tipo 1, a insulinoterapia é indispensável desde o diagnóstico, com NHP, né, bedtime e em jejum de manhã, mais insulina regular. Na diabetes tipo 2, já que o sobrepeso e o sedentarismo é o principal fator de risco, então orientação nutricional, início de atividade física, iniciar uma biguamida, que é a metformina. Se não controlar, se adiciona uma sulfonilureia, que é a glibenclamida, tá? E se ainda assim, com esses dois, não controlar a glicemia do paciente, então nós também introduzimos a insulina no paciente diabetes tipo 2. Bom, como o INEP aborda o paciente? Ele adora trazer um paciente com a complicação aguda. Nós vamos agora começar a direcionar a aula para a complicação aguda. Normalmente o INEP nos apresenta um paciente jovem ou adulto que nas últimas semanas vem apresentando o quadro de perda de peso com polifagia a um paciente que está comendo muito e perdendo peso. É um paciente que está com poliúria, está urinando muito e está com aumento da ingestão de líquidos. É um paciente que está aumentando a ingestão de líquidos e ficando desidratado. E no pronto-socorro, esse paciente está com diminuição da consciência, ele provavelmente vai estar, o INEP vai falar, o paciente encontra-se sonolento e com dor abdominal difusa, com Bloomberg negativo, sem sinal de irritação peritoneal. Esse é o quadro clássico que o INEP nos traz. Ele pode mudar de masculino para feminino, a idade do paciente, a situação que se encontra, mas o quadro de grossa forma é isso que o paciente nos apresenta, um paciente agudo com um quadro de cetoacidose diabética. Então, cetoacidose diabética, o queridinho do INEP. O paciente chegou com esse quadro, ele chegou sonolento e com dor abdominal e vômito, e o acompanhante, o familiar que o trouxe, disse, doutor, ele está comendo muito, está diminuindo peso, está urinando toda hora, está com sede, está tomando muita água. E agora ele começou assim a ficar meio sonolento, meio lerdo e reclamando de incômodo na barriga. Você deve, então, criar a hipótese, a primeira hipótese diagnóstica nessa situação é falar, é um paciente com uma cetoacidose diabética. E perguntar para o companheiro se ele é diabético, ele toma algum remédio, ele faz algum tratamento. Você deve solicitar os exames, então, para confirmar a cetoacidose diabética, que são esses 3 exames aqui: glicemia, gasometria arterial e cetonúria ou cetonemia, tá? Glicemia acima de 250, gasometria com pH inferior a 7,3 e cetonúria, você fechou o diagnóstico de cetoacidose diabética, tá bom? Importante. A cetoacidose diabética pode ser a prima manifestação, né? A primeira manifestação do diabetes mellitus. Também pode ocorrer por falta de adesão ao tratamento, infecção ou outras causas de estresse metabólico, tá? Então, pacientes com infecções graves podem ter cetoacidose diabética, né? Pacientes diabéticos que têm uma boa adesão e um bom controle da diabetes com um quadro de infecção, ele pode ter essa descompensação. O INEP traz muito paciente que não se adere ao tratamento, que terminou o relacionamento e começou a omitir o uso da insulina,
ou um paciente que faz um bom tratamento, segue as orientações certas, mas começou a fazer dieta e atividade física por conta e em excesso. Também pode gerar um quadro de cetoacidose diabética. Tratamento da cetoacidose diabética e critério de alta hospitalar. Bom, paciente, então você diagnosticou o paciente com cetoacidose diabética, você confirmou a sua hipótese, agora você tem que tratar esse paciente. Você vai fazer hidratação parenteral. Se o pH do paciente, aqui está pH, a gente vai fazer reposição do pH se inferior a 3,3 milímetros litro. Só que o INEP normalmente ele traz um paciente no limite inferior do potássio, que é de 3,5 a 5,5. Às vezes o INEP vai trazer um paciente com potássio de 3,8. Está dentro da normalidade, mas está no limite inferior. E a insulina, começar pela insulinização, ela vai causar... a insulina ela mexe na osmolaridade do potássio do meio intra e extracelular. Então, se tem um paciente dentro da normalidade, porém no limite inferior ou abaixo do limite inferior, que nesse caso 3,3, nós antes da insulina devemos fazer a reposição de potássio endovenoso, tá? Hidratação, reposição de potássio endovenoso. A reposição de bicarbonato é uma exceção, é só quando o pH está muito baixo, está muito ácido, inferior a 6,9. Então você hidratou o paciente, controlou o potássio do paciente, agora você vai fazer a insulinização rápida, né, que é regular, em bomba de infusão contínua. E quando você vai liberar esse paciente para casa? Quando você controlar o fator precipitante, se é um paciente que teve uma cetoacidose devido a um quadro de infecção, você tem que tratar a infecção. Se é um caso de má adesão ao tratamento, você tem que fazer as orientações do paciente. Então você tem que controlar os fatores precipitantes. A glicemia tem que estar abaixo de 200, pH acima de 130 e bicarbonato acima de 18. Com isso, o paciente pode ir para casa com orientações de seguir o tratamento e buscar o especialista para fazer segmento, ok? O endocrinologista. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre diabetes é isso. Foi uma aula rápida, uma aula pontual, focada na resolução de questões. Não foi uma aula profunda, detalhada de diabetes, tá? É uma aula específica, pontual e focada para resolução de questões. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que com isso vocês venham aumentar o índice de acerto. Isso é o que importa, aumentar o índice de acerto. Passar na prova teórica, passar na segunda fase, pegar o CRM. Tamo junto. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho. E eu tenho uma mentoria para fazer o refinamento do raciocínio para resolução de questões. Embora a aula tenha sido curta, existe um treinamento onde eu consigo, com mais tempo, desenvolver essa percepção nos meus mentorados, nos meus alunos, de como identificar palavras, jogos de palavras, grupos de palavras, para chegar na resposta adequada. Se você tem alguma dúvida, aqui está o contato do meu WhatsApp. Me siga nas minhas redes sociais. O Instagram é @doutoraprovado.revalida, tá? Não está completo aqui, que depois eu acabei mudando. E no YouTube é @revalidaflix. Então, Revalidaflix, aulas curtas que aprovam. Até já!